Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje iremos falar sobre o balanço patrimonial. Finalmente um assunto assim que é base para todos os outros assuntos de todas as matérias, tá? O balanço patrimonial é a estrela das demonstrações contábeis, tá, gente? A FGV, ela adora cobrar classificação, estrutura e análise, tá? Então quem dominar o balanço patrimonial vai resolver todas as outras áreas, tá? Então, prestem bastante atenção em todos os conceitos que vão ser passados nessa aula. Pratiquem exercícios também. Eu falo muito sobre isso, mas no final desse curso eu deixei vários exercícios, principalmente com balanços patrimoniais, com análise e classificação, que é coisa que a prova pede bastante, tá bom? Qual é a estrutura do balanço patrimonial? Do lado esquerdo, pessoal, porque assim, o balanço patrimonial ele é dividido entre o lado esquerdo e direito, tá? Então, do lado esquerdo, a gente vai ter o ativo, aquelas contas que a gente já falou, que tem o ativo, passivo, patrimônio líquido, e nas outras demonstrações, que é a DRE, tem receitas e despesas, tá? Então, do balanço patrimonial, do lado esquerdo, no ativo circulante, é onde ficam as contas de disponibilidade, contas a receber, estoque, despesas antecipadas e outros ativos circulantes, tá? E os não circulantes, que são créditos de longo prazo, aplicações financeiras de longo prazo e outros, tá? Investimentos, imobilizados, intangíveis, tudo fica aqui no ativo não circulante, tá, gente? Então, assim, é muito importante que a gente saiba e veja todas essas contas e façam analogias. Por que a longo prazo? Porque é superior a 12 meses. Então, tudo que for inferior a 12 meses, eu contabilizo no ativo circulante, tá? Então tem essa diferença. A gente tem que lembrar conceitos que a gente já viu em aulas passadas. Passivo e ativo, eles são classificados em não circulante e circulante. E o que define o que é o circulante e o não circulante? O período, o exercício social, que é os 12 meses, que é um ano, tá, gente? E do lado direito tem o passivo mais o patrimônio líquido. Lembra das naturezas das contas? O lado do ativo, a natureza dele é devedora, e do lado direito, que é o passivo e patrimônio líquido, tem natureza credora, tá? Para a gente aumentar essas contas, a gente tem que creditar elas. E o passivo circulante é formado por fornecedores, empréstimo de curto prazo, salários a pagar, impostos a recolher, contas a pagar e provisões de curto prazo, enquanto o passivo não circulante tem empréstimos que ultrapassam o exercício social, financiamento de longo prazo, debêntures e provisões de longo prazo. E a gente sabe também que o patrimônio líquido também está do lado direito, então a gente vai falar sobre ele também, que ele é a soma do ativo menos o passivo. Então, tudo que for ativo menos o passivo é igual ao patrimônio líquido. Não se esqueçam dessa fórmula, tá, gente? A gente falou nas aulas anteriores, mas isso aqui é a estrutura básica da contabilidade. É a estrutura essencial para quem ama contabilidade, para quem quer entrar nessa área, para quem está se formando, para quem já se formou. Essa estrutura é primordial. E no patrimônio líquido a gente sabe que é da onde vem os recursos para a criação da empresa. Então pode ser o capital social que foi integralizado no momento da abertura da empresa. Reservas de capitais, a gente sabe que tem bastante tipo de reserva de capitais. A gente vai falar sobre isso também nas aulas superiores. Reservas de lucros, ações em tesourarias e ajuste de avaliação patrimonial. E prejuízo acumulado se houver. Essas ações em tesouraria é quando a empresa compra suas próprias ações. Então fica numa conta redutora do patrimônio líquido, tá? Critérios de classificação. O ativo e o passivo circulante, aquilo que eu falei, ele é liquidado até 12 meses do balanço ou ciclo operacional, tá? Se for maior que 12 meses, a gente sabe que não é ativo circulante, é do não circulante. E a exceção do ciclo operacional. Se o ciclo operacional, compra, venda, recebimento, for maior que 12 meses, usa o ciclo operacional como critério. Exemplo, estaleiro naval, ciclo de 24 meses. Estoque em construção, 18 meses, igual a circulante. Menor que 18 meses, então é ciclo operacional. Pessoal, aqui tem uma jogadinha que é muito interessante. Quando eu falo de ciclo operacional,
Normalmente, geralmente, é 12 meses. Porém, tem algumas exceções. Uma delas é construtora. Aqui a gente deu um exemplo de estaleiro naval, porém a construtora também é assim. Vamos supor que tem uma obra de um prédio que o exercício social dessa obra é 48 meses. Então, já muda a classificação. Então, o critério de 12 meses para baixo é circulante e para cima é não circulante, já muda por conta dessa exceção, que é o exercício social. Então, sempre tenham em mente que o exercício social é sempre destacado nas perguntas. Então, se o exercício social for destacado na questão da FGV, que é 12 meses, é o comum, é o padrão, tá? Mas é bom que vocês saibam que tem essa exceção, tá? E os grupos específicos de disponibilidade, que é o caixa, banco, aplicações de liquidez imediata, equivalente de caixa, e despesas antecipadas, no caso de seguros pagos antecipadamente. Esse caso eu vou dar um exemplo. Adquiri um seguro de 12 meses, eu estou em janeiro, porém o seguro eu paguei a primeira parcela, aliás, eu já paguei tudo, os 12 meses. Supondo que o seguro é 12 mil reais, eu já quitei 12 mil reais no meu ativo. No final do exercício do primeiro balanço mensal, do dia 31/1 de 2027, que pode ser o que a gente está falando, no primeiro mês eu só usei um mês de seguro, mas eu já paguei por 12 meses. Então, ao invés de eu apropriar uma despesa de 12 meses, eu aproprio uma despesa de um mês, que é o mês que eu já utilizei, que é janeiro só, e os demais 11 meses eu acumulo no ativo, tá? Circulante, porque não passou de um outro exercício social. Então, despesas antecipadas é um grupo específico do ativo circulante. Aluguéis antecipados, pode acontecer isso. Em janeiro fui lá que tem o aluguel do ano inteiro e assinaturas pagas antecipadamente, tá? O importante, despesas antecipadas é ativo, direito de usar um serviço, né? E a apropriação, a gente debita a despesa e credita essa conta de antecipadamente. Então, assim, em fevereiro, no caso do que a gente estava falando dos seguros, em janeiro eu já quitei, então já creditou meu banco lá. Em fevereiro, eu tenho, ao invés de ter o valor em banco, eu tenho o valor numa conta do ativo, como despesas antecipadas. Então, eu credito despesas antecipadas e debito minha despesa. Porque no segundo mês, no terceiro mês e assim por diante, eu já vou ter usado parcialmente aquela despesa, tá? E as contas retificadoras do ativo, que são as provisões para perdas esperadas. É um assunto que também a gente já deu uma introdução numa aula anterior, mas que a gente também vai citar mais profundamente nas outras matérias, tá? Então, a provisão de perdas esperadas nada mais é do que uma provisão do que eu acho que eu vou perder, de valores a receber de clientes e assim por diante. Depreciação acumulada, que é uma redutora do ativo imobilizado, a gente já falou sobre ela. Amortização acumulada sobre bens intangíveis, que é a mesma coisa de depreciação, mas para bens intangíveis. E exaustão acumulada, que se torna dos bens naturais. A gente já falou sobre esses três tipos de bens e seus critérios de depreciação, amortização e exaustão, tá? E no patrimônio líquido, ações em tesouraria, aquele exemplo que eu tinha falado. Quando a gente tinha comprado ações da mesma empresa, a gente contabiliza nessa conta do patrimônio líquido. E prejuízos acumulados, no caso que vai ser também de uma matéria que a gente vai ver futuramente de dedutoras do IRPJ. Apresentação líquida no balanço. O exemplo de apresentação: ativo imobilizado, tem terrenos, edifícios, máquinas e depreciação acumulada. Imobilizado líquido é a soma de todos esses menos a conta redutora de depreciação acumulada, tá? Ou formato resumido, imobilizado 1.600.000, e que é uma forma mais sintético. Isso aqui é um ativo imobilizado analítico, que é onde eu destrinjo o que é terrenos, edifícios e máquinas, e eu deixo as contas analíticas. Isso aqui é contas analíticas, tá, gente? E esse aqui, no outro formato, é uma conta sintética. Então, para você já saber o conceito do que é uma conta analítica e uma conta sintética, tá? Casos especiais de classificações, empréstimos de 24 meses. No momento da contratação, todo o valor vai para o passivo não circulante. Após 13 meses, parcela dos próximos 12 meses
reclassifica para o passivo circulante. O restante fica no passivo não circulante. Adiantamento de clientes. O pagamento antecipado de clientes se contabiliza no passivo, tá, gente? Então, assim, eu tinha um direito com o meu cliente, porém eu pedi antecipadamente um valor. Então, ao invés dele se tornar um cliente, ele fica meio que igual um fornecedor, tá, gente? Então, eu debito caixa e credito adiantamento de clientes no meu passivo circulante. Aí ele se equipara a um fornecedor, porque eu tenho uma obrigação a pagar com ele, tá? Então, é essa a diferença do fornecedor e um cliente. Quando entrega o produto, a gente debita o adiantamento de cliente e credita a receita de vendas, tá? E o dividendos a pagar, proposto pela administração antes da aprovação. Não é passivo, ainda não há obrigação. Divulga em notas explicativas, tá? Então, proposto pela administração de dividendos a pagar. Após a aprovação em assembleia, quando já tiver documento, a gente faz a contabilização de lucros acumulados ou reserva e credita dividendos a pagar do passivo circulante, tá? Balanço patrimonial, modelo formato FGV, tá? Empresa ABC, limitada. Balanço patrimonial em 31/12/2025. Gente, dá uma olhada nesse balanço patrimonial e vocês façam uma analogia de contas para você ter entendimento do que é um financiamento de longo prazo que está no não circulante, do que é um caixa equivalente de caixa que está no circulante, do que é um estoque que está no circulante e não no não circulante, o que é um imobilizado que está no não circulante, o total aqui, façam uma soma, deduzam os valores de contas redutoras, tá? Então, assim, esse é o exemplo que a FGV costuma usar esse formato de balanço patrimonial, tá? E conexões contas-matérias, essas contas, e esse conceito de balanço patrimonial. Tem a ver com a DRE, que a gente vai ver na próxima aula, DFC, que é uma demonstração de fluxo de caixa, que também a gente vai ver posteriormente a essas aulas, e análise de base de todos os índices econômicos financeiros, tá? Então decore sempre isso. Circulante até 12 meses, ou ciclo operacional, que é diferente dos 12 meses em casos de exceções, que são aqueles exemplos que a gente usou anteriormente, como uma construtora, tá? Não circulante, acima de 12 meses. E o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido, sempre. Sociedade anônima não pode ter lucro acumulado, salvo algumas exceções, tá? E a ordem de classificação? Ativo, ordem decrescente de liquidez, mais líquidos primeiro e por baixo vai ser os menos líquidos, que vai ser imobilizado e assim por diante, que é o longo prazo também. E o passivo, ordena decrescente, exigibilidade, mais exigível primeiro. Então é onde a gente classifica o circulante e o não circulante. Aqui, pessoal, eu deixei um exercício para que a gente faça uma analogia, para a gente fazer analogias e fazer um simulado, não somente dessa aula, mas também das próximas que virá, tá? Eu vou deixar alguns simulados também, assim como eu falei no começo dessa aula. A gente também trabalha com bastante simulados, bastante questão, mas para a gente fazer essas questões a gente precisa ter base, a gente precisa ter o conceito firmado na nossa cabeça. Então sempre façam analogias, nunca decore somente normas e leis, tá? Questão estilo FGV. Um empréstimo contraído dia 1/1/2025 com vencimento de dia 31/12/2026 deve ser classificado no balanço patrimonial de 31/12/2025 como, e aqui tá A, passivo circulante, B, passivo não circulante, C, despesas antecipadas, D, patrimônio líquido. E agora façam analogias na cabeça, tá, gente? Pensem bem e veja a sua resposta antes de ver a minha. E a resposta correta é a letra A, passivo circulante. Em 31/12/2025, falta exatamente 12 meses para o vencimento, que é dia 31/12/2026. Logo, é circulante, tá, gente? Por hoje a aula é essa, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, entrem em contato com a gente e até a próxima aula.